Fala pessoal, aqui é o Peno Review Curso de hoje eu trago a Atelier Resiliana, The Red Alchemist e The White Guardian, que é para aqueles que curtem RPG com mais tranquilos e com grande foco na criação de itens. A produção do jogo ficou a cargo da Gust, responsável por toda a franquia Atelier e jogos como Blue Reflection e Night of Azure, enquanto a publicação fica a cargo da Koei Tecmo, responsável por jogos como Dynasty Warrior e Wolong Follow Dynasty, sendo que o review desse jogo foi feito usando o código cedido pela Koei Tecmo pela versão do PlayStation 5. O seu lançamento foi para PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e PC pela plataforma da Steam na versão digital, recebendo também a versão física para os consoles. Mas sem mais delongas, vamos explorar esse novo mundo fantasioso onde a alquimia é uma arte praticamente perdida. Aqui acompanhamos Rias, uma garota que decide explorar uma ruína encontrada perto da sua cidade natal, e Slade, um guerreiro que volta para a cidade depois da catástrofe 12 anos atrás. Após alguns acontecimentos, eles encontram um ateliê onde Rias descobre o poder de utilizar a alquimia, uma arte que está praticamente perdida nesse mundo. A partir daí, eles usarão essas descobertas para ajudar na reconstrução da cidade, enquanto exploram as regiões próximas com a ajuda de personagens já conhecidos dos jogos anteriores da franquia, que foram convocados para esse mundo para ajudar na sua aventura. Esse jogo é uma sequência direta da televisão anterior, esse sendo um jogo gacha onde a convocação são parte da história, mas tirando alguns detalhes que são explicados durante a campanha, não é necessário ter jogado esse jogo anterior. Mas claro que se tiver jogado, fica mais fácil e agradável ver todas as referências das histórias, mas isso também vale para todos os outros personagens dos outros jogos da franquia, já que mesmo não tendo um impacto tão grande na história, conhecer de onde eles vieram e suas aventuras realmente aumenta muito a diversão do jogo. 俺たちが力を合わせれば勝てるさ。仕留める。これはなんだ？そこだ！次も頼むぞリアス。 Nesse temos um RPG por turno no estilo mais clássico, além do grande foco da criação de item e também no sistema de gerenciamento de loja. A exploração aqui é mais simples e direta, dividindo as regiões em pequenas áreas onde podemos destruir paredes, pular certos buracos e, claro, coletar os diversos ingredientes usados na criação dos itens com alquimia. Nos campos temos a visualização dos inimigos, para daí decidirmos se enfrentamos eles ou não. Outro detalhe são os locais conhecidos como Dimson Path, onde cada nova exploração cria uma área aleatória no mesmo estilo dos jogos de roguelike, algumas tendo até regras específicas que podem favorecer o uso de itens ou de técnicas nos combates. Como comentado, os combates são por turno, com a sequência dos participantes sempre à mostra, mas claro que podem ocorrer mudanças durante o combate, como também temos a possibilidade de trocar os personagens tanto direto como juntando seus ataques, criando diversos combos e estratégias necessárias para passar as batalhas mais complicadas. Dentro dos combates também temos a liberdade de usar diversos itens que também temos combinações, e não podem faltar os ataques especiais de cada um dos personagens. Como cada um deles tem características bem definidas, você precisa trocar o uso deles constantemente para facilitar sua vida nessas batalhas. Fora das batalhas, temos o maior foco do jogo, que é a criação dos itens pelo uso de alquimia. Enquanto inicialmente o sistema usado aqui parece ser mais simplificado do que já vimos nos jogos mais atuais da franquia, tal como os jogos da Risa ou do Arkham Studios, ainda temos uma boa liberdade na customização dos itens conforme avançamos na campanha, conseguindo criar uns equipamentos bem poderosos e ainda por cima facilitando a sua duplicação. Outro ponto interessante aqui é o gerenciamento da loja da Rias, onde com a ajuda das fadas podemos vender itens encontrados nas explorações ou criados com alquimia, e com o lucro dessas vendas ajudar na reconstrução da cidade, o que libera mais lojas que lhe permite encontrar novas receitas e materiais para as suas criações. Claro que também temos as missões paralelas aqui, enquanto são em menor quantidade, boa parte delas são relacionadas aos personagens convidados dos jogos anteriores da franquia. Então quem tem o maior conhecimento da série vai curtir bastante essas participações extras, indo desde os primórdios da série até os jogos mais atuais. Como já é esperado da franquia, os gráficos são em 3D usando o estilo puxado para os animes, com uma boa variação dos ambientes, todos bem detalhados e coloridos, além de um bom foco nos efeitos especiais dos ataques e itens durante toda a campanha. Aqui temos uma variedade menor de inimigos, mas não afeta tanto a diversão geral, trazendo vários inimigos já conhecidos da série e alguns novos. Claro que durante a campanha também temos algumas cenas em arte 2D para exemplificar alguns pontos mais importantes da história,
sendo elas bem desenhadas e com certeza agradaram bastante os fãs desse estilo de arte. よし外さないんだから食らっちゃえ。隙を見せたなここ。 Seguindo o estilo da série, as músicas aqui são mais tranquilas e relaxantes para combinar com o tema cotidiano da história, mesmo durante os combates gerais, e tem uma boa variação de músicas. Elas são bem mais descontraídas, deixando um pouco do peso que tivemos nos jogos anteriores, mas ainda agradam bastante. Na parte das dublagens, aqui temos apenas a voz em japonês, algo comum nos jogos mais atuais deles, o que pode incomodar o pessoal que prefere essa dublagem em inglês, mas para aqueles que não se importam ou até mesmo preferem a dublagem original, além de trazer de volta os dubladores originais dos personagens dos jogos anteriores, temos um bom time para os personagens novos, entre eles Hiro Tachibana, dubladora da Rias, faz o Sultana da série Uma Musume e a Pyro no anime God's Games Replay. Toki Tsunuji, dublador do Slade, faz o Máquina do Caliga Fact 2 e o Joel do Gran Blue Fantasy. Yuka Isaka retorna dublando a Sophie, faz a Karina no Fire Emblem Shadows e a Lisa no jogo The Witch and the 100 Night 2. あれはあれもしかしてライザー？ローゼ、ウィルベル、こんなとこで会うなんて。 Assim que você finaliza o jogo, é possível criar um save de finalização, te permitindo continuar a exploração antes da batalha final ou iniciar no Game Plus, podendo levar praticamente todas as melhorias adquiridas da campanha anterior, te facilitando a vida para ver a história no ponto de vista do outro protagonista. Além disso, também libera a área extra, com músicas, artes, modelos 3D dos personagens e mais algumas surpresas para os fãs da série. 簡単に倒せそうだね。このくらいなら余裕だね。よし、熱いじゃ済まないからね。No momento desse review, nem todas as DLCs foram lançadas, por isso temos um passe de temporada para quem quer todos os conteúdos extras ou podendo comprá-los separadamente conforme são lançados. Enquanto temos roupas extras para aqueles que gostam de variar o visual dos personagens e pacote de músicas da franquia que no geral não afetam diretamente a jogatina, temos 3 DLCs bem interessantes. A primeira libera a Resna, protagonista do jogo anterior deste arco, e a Valéria, personagens do mesmo jogo com personagens jogáveis, abrindo mais o leque de opções da campanha e também mais histórias envolvendo elas. A segunda é um pacote de receitas alquímicas para facilitar a vida do jogador, geralmente com itens muito mais poderosos do que os encontrados no jogo principal. A terceira é uma dungeon extra para o post-game com uma dificuldade bem mais elevada que o jogo base, ideal para aqueles que gostam de um desafio extra e testar suas habilidades na criação de itens e equipamentos. 誰が相手だろうと勝つだけだ。はい、それくらい冒険にはつきものです。頭がいくよ。敵、私なら弱点をつけるかも。皆さんお願いします。いくよ、いくよ、息を合わせて。そうね、だ。 Assim como a maioria dos jogos da franquia, esse é um jogo bem fácil de finalizar, mesmo jogando no mais difícil, mas a lista de conquista dele é um pouco trapalhosa, por precisar explorar tudo o que o jogo tem disponível e entender certas mecânicas presentes na campanha. Entre os mais trabalhosos temos causar 99.909 de dano ou mais em uma única contagem de dano, conseguir todas as receitas de alquimia, explorar todos os Dimensional Path e derrotar o chefe Red Drug Crasher no Very Hard. Em resumo, a trilha brasileira segue o padrão estabelecido na franquia, com um RPG mais tranquilo e focado na criação de itens. Os gráficos no estilo anime, junto com as músicas que seguem um estilo mais leve e descontraído, seguram bem o clima que a história passa, não deixando de lado os momentos mais pesados e agitados da campanha. A jogabilidade tem uma boa mistura entre a exploração para adquirir os ingredientes usados na criação dos itens, os combates por turno no estilo clássico do gênero, tendo uma boa dinâmica podendo trocar de personagens dentro das batalhas e combinação de ataques, isso junto com a administração da loja da Rias, mas assim como os jogos mais recentes da série, não temos gerenciamento de tempo, deixando uma experiência mais tranquila.
Se você já conhece a série Atelier ou está à procura de jogos de RPG mais relaxantes, mas bem divertidos, Atelier Resiliana é uma boa pedida para se divertir por várias horas. Gostou do vídeo? Tem alguma dúvida? Deixa um comentário aí e não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima!